O ano era 1995 e na época eu morava na cidade de Contagem, Minas Gerais. Eu tinha 17 anos e todo dia depois da aula eu ia levar minha namorada na casa dela, que morava no bairro vizinho. E todos os dias eu a levava para casa após sair do colégio. As aulas terminavam por volta das 23 horas. Do colégio para a casa dela, nós íamos pela linha do trem, que em volta era rodeado de mato. Ou podíamos também fazer outro caminho, que era muito mais longo. Um certo dia, após sairmos do colégio, eu fui levá-la em casa como de costume. Era noite de lua cheia, e o caminho estava bem iluminado pela lua. Minha namorada disse que estava com uma sensação ruim naquele momento. Achei que não era simplesmente nada, e ignorei. Mas, logo um pouco à frente, escutamos uivos distantes. E me lembro que ainda brinquei e disse: "É o lobisomem", e comecei a rir. Mas ela ficou séria e disse que não era legal brincar com essas coisas. De repente, o mato em nossa volta começou a se mexer. Eu disse que deveria ser um cachorro. Ela cismou que tinha algo nos observando. Mais uma vez achei que era frescura de mulheres, e continuamos até chegar na casa dela. Assim que chegamos, eu fiquei cerca de uns 10 minutos com ela conversando no portão de sua casa. Ela me pediu para não voltar pelo caminho da linha do trem, pois ela estava com um mau pressentimento. Eu disse que tudo bem, que não iria voltar por lá. Me despedi e vim embora. Até confesso que não iria voltar pela linha do trem mesmo. Mas, na hora, fiquei com preguiça de fazer um caminho mais longo, então ignorei sua advertência. E vim embora pela linha, e isso foi o meu pior erro. Quando estava na metade do caminho, eu escutei uivos, seguindo de relinchos e rosnado. O mato começou a se mover com mais intensidade e foi o bastante para me deixar completamente em pânico. Corri o mais rápido que pude e aquilo veio correndo, me seguindo pelo mato, e já estava do meu lado. Ainda faltava 1 quilômetro para chegar em casa. Aquilo estava praticamente me alcançando, simplesmente do meu lado. Tive que deixar minha mochila para trás, para correr mais rápido. Eu já estava exausto, não aguentava mais correr, e já estava sem respiração devido à exaustão e ao pânico. Mas aquilo já não me perseguia mais, então parei de correr e fui somente apressando o passo, pois já não tinha mais pique. De repente, escutei uma risada demoníaca saindo do mato. Tamanho foi o medo que tive naquela hora, que até hoje tenho um calafrios quando me lembro. Aquilo riu e saltou uns 20 metros na minha frente. Era um ser negro, de dentes afiados. Tinha uns 2 metros de altura, parou na minha frente, meio que encurvado, mas estava em duas patas. Juro por Deus que aquilo era um lobisomem. Maldita hora que fui embora por esse caminho. A criatura me encarou, me cercou e ficou ali por uns 10 segundos, e depois voltou para o mato. Eu não podia voltar ao caminho, pois já estava chegando em casa. Então aproveitei que ele entrou para o mato e continuei correndo pelo mesmo trajeto. E logo de repente, aquilo continuou correndo atrás de mim pelo mato. Eu já estava chegando em casa, mas uns 400 metros eu já estaria fora daquele lugar. Aquilo me acompanhava correndo pelo mato e poderia a qualquer momento me alcançar, mas, para o meu alívio, lá na frente, em sentido oposto, vinha o trem. Assim que o trem chegou perto, eu passei para o outro lado, no oposto em que a criatura estava. Então, para aquilo me alcançar, ele deveria saltar o trem, coisa que achei improvável de acontecer. Se o trem estivesse seguindo na mesma direção que a minha, juro para vocês que teria subido nele. Cheguei em casa e não tinha forças nem para falar com a minha mãe o que aconteceu. E só falei no dia seguinte. Ela não acreditou, mas também não duvidou. E a partir desse dia, nunca mais passei por aquele lugar. Bem, isso aconteceu em maio de 2005. Eu tinha 15 anos e o meu irmão 17 na época. E sei perfeitamente o que vimos. Eu já havia escutado várias histórias de pessoas de idade, e até mesmo jovens, que diziam ter visto coisas estranhas. E com medo, sempre dizia que não queria ver, mas ao mesmo tempo duvidava. Logo eu, que cresci com o pensamento de só acredito vendo. Pois é,
Quebrei a cara no dia em que vi aquilo e morri de medo. Era um dia normal, no mês de maio. Fiz minhas atividades diárias durante o dia e a noite e fui para o colégio. Eu estudava à noite, junto com meu irmão e alguns vizinhos da rua. Logo mais, estava voltando para casa às 22 horas. Já estava eu sentado no sofá assistindo um DVD da banda Pussycat Dolls que eu havia pegado emprestado com meu amigo. As horas se passaram e quando deu aproximadamente meia-noite e 20, eu escutei um barulho lá atrás de casa, como algo passando por cima de um cercado ou algo do tipo. Fiquei com medo. Imaginei que fosse um ladrão querendo invadir a casa. Então, na mesma hora, fui no quarto do meu irmão, tremendo na base, e disse a ele que tinha alguém lá atrás. Ele pulou da cama desorientado e fomos direto para o quarto da minha irmã, que tinha um basculhante que dava acesso à visibilidade de ver o quintal nosso e o da vizinha. Nossa casa era de primeiro andar e no nosso quintal tinha muros de tijolo. Onde morávamos tinha muitas árvores, pomares, matos de todos os tamanhos. Ficamos de tocaia durante uns 40 minutos e tinha 3 vira-latas que latiam e recuavam, e ficaram assim durante todo esse tempo. Apesar da escuridão que estava, e o clarão da lua cheia ajudava a ver todo o movimento de ambos os quintais. E por sorte, não era no nosso. Graças a Deus. De repente saiu de um ponto cego que não conseguíamos ver. Certamente estava na porta da cozinha, encostado ou acuado em algum lugar do quintal dela. Saiu um ser cuja semelhança não sei se parecia com um ser humano. Não era fantasma, não era um porco ou qualquer animal com aquela estatura ou formato. Ele era sim, de fato, um lobisomem. Juro perante a minha vida que a única coisa que consegui dizer na hora foi: meu Deus do céu! E meu irmão engoliu seco e ficamos sem palavras. Aquilo saiu do ponto cego lentamente. Tinha aproximadamente 1,20 m ou mais de altura. Estava andando como se estivesse agachado, com as patas da frente apoiadas no chão. Era totalmente preto e largo. Vimos um pouco ele de lado e de costas, o suficiente para dizer que aquele ser se tratava de um lobisomem. Ele foi andando até sumir no cercado pela escuridão, e os vira-latas da rua sempre latindo e recuando enquanto ele passava. A madrugada todinha não consegui dormir. Fui para a varanda da minha casa e vi os vira-latas uivando e latindo. Isso foi até 4h30 da manhã. Logo após, tudo se acalmou e eu fiquei com muito medo e meu irmão caladão. Ele não acreditou que pudesse ter visto o mesmo que eu, um lobisomem. Afinal, isso é coisa de gente antiga. Eu só acreditei vendo, e hoje acredito que aquilo sim, era um lobisomem. O fato se decorreu comigo. Aconteceu quando eu e meus amigos estávamos voltando do núcleo habitacional vizinho. Estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas se passaram e foi ficando tarde. E eu nem me preocupei com a hora, pois eu não ia para a escola no outro dia. Como era meio longe, me despedi deles e desci. A essa altura, já deveria ser umas 2 horas da manhã ou para mais. No caminho de volta para casa, onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira depois de um subidão e não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos apenas. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, desci a avenida de boa e quando eu estava na metade da subida, eu olhei para a outra rua que descia e vi o tal animal que, na minha opinião, era o lobisomem, tanto pela sua forma e pelos pelos. Então, na hora associei. Também lembrei das coisas que a minha avó me contara sobre esses assuntos e justo naquele dia ela tinha me dito para não sair e ficar em casa, porque era quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Eu até era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Voltando ao assunto, quando eu vi, eu não acreditei. Sabe, quando se olha de relance e pensa ter visto algo, e rapidamente muda o campo de visão, e você olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Foi essa a minha primeira reação. Mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá.
As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior, totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte e se locomoveu como um bípede e também como um quadrúpede. Quando eu constatei que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, ele não tinha me visto, e por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava derrubando os galhos de uma árvore que ficava na calçada da casa de um amigo meu. Por qual motivo ele estava fazendo tal ação, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Então eu fiquei apavorado e pensei: agora ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas skateadas nele, mas o medo falou mais alto. Então eu continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele se adentrou para o quintal de uma vizinha, onde havia um pé de manga e um pouco de mato na entrada, que obstruía a visão. Lembrando que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois voltou à posição de um quadrúpede, que na minha opinião é o melhor para desenvolver a velocidade e tem então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Ele, para entrar no quintal da vizinha, que era uma casa humilde de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta, de mais ou menos 2 metros de altura, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa, quase morto de cansado, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua, enquanto a minha avó não vinha para abrir. Estava com muito medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão, aos meus gritos de anda logo, vó, anda logo, eu vi um bicho lá no estradão, o que é um apelido que o povo dá para aquela avenida. Ela me disse: vai, moleque, eu não te falei para não sair hoje? Desde então, eu passei a acreditar. No outro dia, eu fui lá na casa do meu amigo bem cedo e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. Então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. Este é o ruim das pessoas. Coisas assim, extremas e extraordinárias, elas só acreditam quando vê por si próprias, com os próprios olhos. Mas eu posso jurar pela minha vida a todos vocês que realmente eu vi o lobisomem. O lobisomem da Sexta-feira Santa. O que vou contar aqui para vocês não é apenas um conto ou uma história inventada. O que eu vou contar aqui aconteceu sim, comigo, quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época, eu morava em Cornélio Procópio, no Paraná, com minha mãe e minha avó. Minha avó sempre manteve a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa, e assim nos alertava a fazer o mesmo. E assim eu fazia, todos os anos, mesmo julgando ser uma tarefa difícil. Naquela época, era basicamente lei as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa. A única carne que eles comiam era peixe. Não sei por qual motivo, pois peixe continua sendo carne. Uma certa Sexta-feira Santa, minha avó me deu 50 cruzeiros para que eu fosse no açougue comprar peixe. Mas na ida, eu encontrei algumas amigas no caminho e parei para colocar fofoca em dia. Minhas amigas me convidaram para ir no cemitério à noite, com alguns garotos, para beber e contar histórias de terror. Me arrupiei todinha, mesmo antes de ir. Mas topei sim, e combinamos sair às 20 horas. Provavelmente só voltaríamos lá para 1 da manhã. Fiquei ali, conversando com as garotas, e esqueci de ir no açougue, que por sinal já estaria fechando, pois já era quase meio-dia. E devido ao feriado, o açougue fecharia logo. Me apressei e consegui chegar a tempo. Porém, os peixes já haviam se acabado. Então resolvi levar carne mesmo, pois na Semana Santa o preço da carne cai muito.
e realmente estava muito barato. Então levei 1 quilo de linguiça de porco e 1 quilo de pernil. Fiquei contente por comprar carne tão barato. Tinha certeza que a minha avó também ficaria feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Minha avó me passou o maior sermão e disse que comeríamos só arroz e feijão. Então eu disse a ela que eu não acreditava nas suas crendices bobas. Então a minha avó ficou séria e disse que se eu não acreditava, eu poderia comer à vontade. E assim ela fez. Preparou o almoço e preparou a carne que eu havia comprado. Meus tios e meus primos estavam ali para almoçar, mas ninguém sequer tocou na carne. Eles comeram apenas feijão, arroz, batata e ovos. Eu logo pensei, se eles não querem, problema deles. Sobra mais para mim. E assim eu pude comer carne à vontade. Todos me olhavam com espanto, mas eu não estava nem aí. Mais tarde, por volta das 19 horas, fui me arrumar para sair com as minhas amigas. Minha avó logo disse que eu estava brincando com a sorte e que ela não me aconselharia a sair com aquelas meninas àquela hora, ainda mais na sexta-feira santa. Eu disse que não ia sair, mas só esperei a minha avó dormir e fui. Saí na calada da noite e as meninas já me esperavam no portão de casa. E lá fomos nós. Estava eu e mais 2 amigas e mais 3 garotos. Cada uma ficou com um. O garoto que eu estava não era lá essas coisas, mas eu não tinha opção. Ou ficava com ele, ou ficava segurando vela. Pulamos o muro e logo entramos no cemitério. Estávamos lá, bebendo vinho barato. Nada demais que nos deixassem bêbadas. Algum tempo se passou e eu consegui ver algo que me gelou todinho. O cemitério estava totalmente escuro. A única luz que tínhamos era das lanternas que os meninos haviam levado. E eu pude ver, logo ali adiante, um par de olhos amarelos me vigiando de longe, bem mais adentro do cemitério. Aqueles olhos brilhavam e logo se escondiam atrás de um túmulo. Logo falei com meus amigos, e eles apontaram a lanterna, mas não viam nada. E logo que eles tiravam a lanterna, aquilo aparecia, mas ninguém estava vendo, somente eu. Comecei a tremer todinha. E as minhas amigas perguntaram se eu queria ir embora para casa, que elas me levariam. Eu agradeci e disse que não, pois elas já estavam chapadas. Iam fazer muita zoada na rua em frente à minha casa. Minha avó iria acordar e eu estaria encrencada. Pedi ao garoto que estava comigo para me levar até em casa. Ele se chamava Vicente, mas era conhecido no colégio como Vicentão, por ser forte e corajoso. Pulamos o muro do cemitério de volta, pegamos a bicicleta e fomos para casa. Vicentão estava me levando na garupa da bicicleta dele. Passamos por uma estrada de terra e mato para cortar caminho, e pelo menos na estrada tinha luz. Eu sentia que havia algo me perseguindo, pois conseguia ouvir o mato se mexendo, e quando eu olhava de volta, tudo ficava em silêncio. Eu cheguei a falar com o Vicentão, mas ele dizia se tratar apenas do vento, e antes que ele pudesse terminar de dizer isso, apareceu um senhor no meio da estrada. Era um senhor muito negro e corcunda. Esse senhor perguntou se nós não tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. Vicentão disse que não tínhamos e só queríamos seguir o nosso caminho em paz. Então o senhor se virou e disse: "Vocês estão mexendo com coisa errada, coisa de outro mundo." Quando ele terminou de dizer isso, eu pude perceber que aquele senhor não tinha braços, e as mangas da sua camisa estavam vazias, e também as suas pernas estavam juntas, como se estivessem coladas uma na outra. E logo em seguida, aquele senhor se jogou no chão e saiu rastejando para o mato como se fosse uma cobra. Vicentão deu um grito e caiu para trás com a bicicleta, me derrubando junto. O covarde pegou a bicicleta e saiu correndo, gritando, e me deixou para trás. Eu corri o mais rápido que pude, mas não consegui alcançá-lo. Logo eu saí da estrada de terra e entrei na estrada de calçamento. Estava a 3 quarteirão da minha casa, então parei de correr, pois já estava sem fôlego. Passei por uma rua com um terreno baldio e comecei a ouvir uivos vindo desse terreno.
acreditei se tratar de algum cachorro e logo em seguida vejo um casal passar correndo por mim fazendo o sinal da cruz. Eu continuei o meu caminho, pois achei já ter visto de tudo que tinha para ver naquela noite. Mas como eu estava enganada, pois o pior ainda estava por vir. Da janela de uma casa, uma senhora gritou: "Corre daí, menina! Olha o lobisomem atrás de você!" E fechou a janela em seguida. Olhei para trás e vi um ser monstruoso. Parecia uma mistura de cachorro com gorila e tinha os mesmos olhos amarelos que vi no cemitério. Aquilo começou a fazer um som estranho, muito similar com um porco relinchando. Aquilo veio em minha direção e eu corri, mas corri muito mesmo. Não sei de onde tirei tanta velocidade. Eu era meio gordinha e nunca me achei capaz de correr tanto assim. Eu já estava perto de casa, mas para minha infelicidade, a luz da rua foi embora. Não havia sequer uma gota de luz na rua. Quando se está em um lugar aberto, iluminado, e essa iluminação vai embora de repente, leva um tempo para o lugar se iluminar pela luz da lua e das estrelas. Eu não vi um palmo à minha frente e comecei a chorar e a gritar por socorro. Enquanto eu passava correndo gritando, os cachorros das casas, que obviamente deveriam latir por tamanho alvoroço, eles ficavam granindo e uivando. Quando cheguei na rua da minha casa, que era uma rua bem grande, ainda tinha luz nos postes, mas só foi eu entrar na rua que as luzes começaram a se apagar, uma por uma. Cheguei em casa desesperada, gritando à minha avó para que abrisse o portão. Minha avó levantou rapidamente e quando viu a criatura vindo em minha direção, minha avó, que era muito devota, repreendeu aquilo, e aquilo logo se virou de costa e foi embora. No outro dia, a minha avó me passou o maior sermão e me deixou de castigo por uma semana por desobedecê-la. Mas eu não estava ligando, pois com certeza eu não iria mais sair de casa mesmo. A partir desse dia, eu nunca mais duvidei da minha avó e passei a ouvi-la sempre. Fui uma neta obediente e cuidei dela até o fim da sua vida, já que nenhum dos seus filhos faziam isso. Alguns anos depois, a minha avó faleceu e até hoje sinto a sua falta. E esse relato quero dedicar a ela, a avó mais incrível de todas, Dona Marlene. Olá, me chamo Marcos, e o que vou relatar aqui é uma história que o meu avô me contou quando eu ainda era criança. O ano era 1960. Meu avô morava na cidade de Brasília de Minas, uma pequena cidade no norte de Minas Gerais. Ele morava em um sítio e relata que a cidade era bem gostosa de se viver e continua até os dias de hoje. Um certo dia, seu vizinho, que chamarei aqui de André, relatou ao meu avô que algum bicho estava invadindo seu sítio à noite e matando as suas criações. No começo, aparecia apenas algumas galinhas mortas, mas depois começou a aparecer porco e até mesmo cabras mortas. Provavelmente, quem está ouvindo essa história logo pensa no chupa-cabra, mas não era, pois os animais apareciam literalmente devorados. O mais intrigante da situação era que a criatura que estava causando isso não tinha uma rotina de aparecimento. Ou seja, tinha noite que ele aparecia e depois aparecia um mês depois, ou uma semana depois. Aquilo não acontecia com frequência. Mas o seu André não estava gostando nada de perder suas criações. Acho que ninguém gostaria. Ele até tentou ficar de tocaia algumas noites, e outra apenas observava para ver se escutava algo, mas não ouviu nada e nem via nada. Isso já estava acontecendo já fazia mais de um ano, mas ficava impossível pegar tal criatura porque aquela criatura não tinha uma data marcada para aparecer, e quando aparecia, agia de forma silenciosa na madrugada. Mas na verdade, meu avô me disse que escutava o uivo sim, e os cavalos relinchando durante as noites. Ele achava se tratar de lobos, ou até mesmo de uma onça, e o seu André que tinha um sono muito pesado mesmo. Mas meu avô não comentou isso com ele. Mas o meu avô era bem reservado, na verdade bem medroso.
e pensava, isso é um problema dele, ele que resolva. Até que uma certa noite, aquilo não atacou apenas o sítio do seu André, atacou também o sítio do meu avô. Meu avô até ouviu o barulho durante a noite, mas achou que era no sítio vizinho, no sítio do seu André. Quando meu avô viu aquilo, ele logo chamou seu André e contou toda a história. A esposa do seu André estava presente no momento em que meu avô lhe contava toda a história. E ela disse que aquilo não era desse mundo, pois era muito estranho aquilo aparecer somente em noites de lua cheia, e que ela acreditava sim se tratar de um lobisomem. Seu André começou a rir e disse que ela estava louca, pois lobisomens não existem. Meu avô e seu André decidiram contratar um rapaz para ficar ali vigiando o sítio durante a noite. O rapaz tinha apenas 16 anos e meu avô e seu André passaram a gostar muito do garoto, pois ele era muito humilde e esforçado no seu trabalho. Uma certa noite, meu avô acordou com barulho de tiro. Ele correu para o sítio do seu André para ver o que estava acontecendo. Assim que ele chegou, ele viu o garoto com a espingarda apontada para a escuridão e perguntou o que estava acontecendo. O garoto disse que avistou um ser muito estranho pulando a cerca com facilidade. Parecia um cachorro, só que muito maior. Mas ele não tem certeza do que viu, pois estava muito escuro. O garoto disse que tinha certeza que acertou o segundo tiro, pois aquilo soltou um urro e pulou a cerca de volta e foi embora na escuridão. Meu avô começou a juntar as peças da história. Lembrou da esposa do seu André comentar que a criatura só atacava em noites de lua cheia. E aquela noite sim, era de lua cheia. E também tinha a descrição dada pelo garoto. Aquilo de fato era um lobisomem. Meu avô até disse para o seu André que concordava com a sua esposa. Mas o seu André riu e disse que os dois estavam loucos. Uma certa noite, meu avô foi até o bar com seus amigos para um campeonato de truco. Meu avô percebeu que o dono do bar estava com o braço enfaixado, e ele logo perguntou o que era. E o dono do bar respondeu: Um garoto, filho de uma rapariga, atirou em mim, mas isso não vai ficar assim. Vou atrás dele e ele vai se arrepender amargamente. Meu avô perguntou como isso aconteceu, e ele disse: Está querendo saber demais, velho. Vai cuidar da sua vida. Isso foi o suficiente para o meu avô ter certeza que o dono do bar era tal criatura. Meu avô era o tipo de homem medroso, mas ele sabia que o seu vizinho André era um homem de muita coragem. Então ele contou tudo para o seu André, e o seu André disse: Pois é, velho. Isso já está muito estranho. Eu não acredito, mas também não duvido. Vamos esperar para ver. Alguns dias se passaram. Uma certa noite, o meu avô estava dormindo quando acordou com barulhos de tiro vindo do sítio do seu André. Ele foi correndo ver o que estava acontecendo. Muito provável que o garoto tenha visto a criatura novamente e tenha atirado. Mas assim que o meu avô chegou lá, não havia nem sinal do garoto. Ele ficou na varanda esperando o garoto aparecer, mas nem sinal dele. Meu avô pensou em chamar seu André, que tinha um sono muito pesado, mas ele não teve coragem, pois sabia que o seu André ia sair no mato atrás do garoto e ia levar o meu avô. Então meu avô decidiu ir embora. E assim que ele olhou pela janela do quarto do seu André, ele tomou um baita susto e deu um grito. A esposa do seu André estava na janela segurando o terço e orando. Ela disse que tentou acordar o marido, mas, devido ao seu sono pesado, ele conversou coisa com coisa ainda dormindo, virou para o lado e voltou a roncar. No dia seguinte, alguns peões da fazenda encontraram o corpo do garoto na mata. Estava todo dilacerado e decapitado. A polícia foi chamada, mas não houve crime, pois as onças que haviam na região levaram a culpa pela morte do garoto. Seu André chorou de raiva, pois ele amava o garoto como um filho. O meu avô sabia o que tinha acontecido. Aquela criatura armou uma emboscada para o garoto, o atraiu até o mato para assim devorá-lo. Meu avô tentou disfarçar e disse para o seu André que acreditava sim na versão da polícia,
pois ele já havia visto onças rondarem o sítio durante a noite. Seu André disse ao meu avô: Não me venha com historinhas para me consolar, velho. Eu sei quem fez isso. Foi aquele desgraçado do dono do bar. Mas é hoje que ele vai morrer. Seu André pegou a sua espingarda e foi até a casa do dono do bar. E assim que chegou, já chutou a porta com toda a sua força. E logo viu o dono do bar dormindo no chão da sala, totalmente nu. Isso era por volta das 3 da tarde. Seu André o chutou para que ele acordasse e perguntou: O que você fez com o garoto, seu miserável? O dono do bar se levantou e disse: Ele teve o que mereceu. E você terá o mesmo destino dele, se não for embora daqui agora. Seu André tomou um baita susto e disse: Volte para o inferno, de onde você veio, coisa ruim. E atirou logo em seguida. Um tiro certeiro no peito do dono do bar, que logo caiu em seguida. Seu André pensou em atirar novamente para ter certeza que o infeliz morreu. Mas o barulho do tiro ecoou na região e logo estaria cheio de curiosos para saber o que se tratava. Então seu André saiu pelos fundos da casa que dava de encontro com uma mata, e assim voltou para casa. Seu André contou somente ao meu avô o que ele tinha acabado de fazer, pois confiava muito no meu avô, e nem para sua esposa ele contou. Depois de uns dias, seu André achou estranho não ouvir boatos na região sobre a morte do dono do bar, e logo quando pensou em voltar lá para ver se realmente um infeliz havia morrido, meu avô logo disse para seu André que o dono do bar fechou o bar e havia se mudado há 2 dias, e ninguém não tinha nem ideia para onde ele possa ter ido. Seu André falou que era impossível dele estar vivo, pois o acertou no peito a queima-roupa. Se por uma sorte ele tivesse sobrevivido, ele estaria no hospital em estado grave. Meu avô disse que um vizinho viu o dono do bar se mudando, colocou suas coisas na carroça de boi e foi embora. E ele parecia estar muito bem, em perfeita saúde. Seu André disse que ia caçá-lo até no inferno se fosse preciso. E dessa vez não ia só atirar, mas também iria o decapitar, igual ele fez com o garoto. Infelizmente, seu André não pôde cumprir a sua promessa, pois nunca mais teve notícias do dono do bar. Eu acreditei sim na história do meu avô, pois ele era um homem sério, e não havia razões para inventar isso. Eu particularmente nunca passei por experiências sobrenaturais que envolvessem lobisomem, mas já vi vultos, demônios e até mesmo fantasmas. Mas isso só irei contar em um outro relato. Boa noite. Olá, me chamo José Carlos. Sou caminhoneiro há 15 anos. Já tive muitas experiências com o sobrenatural. Em particular, já vi vultos na estrada, pessoas pedindo carona e desaparecendo logo em seguida. Já até vi uma névoa negra e densa na estrada que, da mesma forma que surgiu, desapareceu. Mas o que vou contar aqui, com certeza, é a coisa mais aterrorizante que já aconteceu comigo nesses 15 anos de estrada. E foi o meu neto que me convenceu a compartilhar essa história com todos vocês aqui no YouTube. O ano era 1995. Eu trabalhava transportando carne das fazendas de gado de Araçuaí, Minas Gerais, diretamente para os açougues da cidade. Nesse dia, eu estava com um amigo que também é caminhoneiro, mas ele estava com a carteira de motorista vencida. Por esse motivo, ele estava viajando comigo. Ele se chama Mauri, e também é testemunha de todos os fatos que estou narrando aqui. Estava voltando para Belo Horizonte com a carga transportada. Era por volta das 2 da manhã. Passamos pelo posto de gasolina e sempre paro lá para abastecer o caminhão. Mas nesse dia, a gasolina estava mais cara que nos outros postos. Bom, eu não me importava com isso, pois sempre que abastecia, eu pegava o recibo e a empresa me pagava depois. O meu amigo costumava ser daquelas pessoas que reclamava de tudo, e ele é assim, até os dias de hoje.
Ele me disse que a gasolina estava um absurdo. Disse para não abastecermos lá e que fôssemos para o próximo posto, que ficava a 8 quilômetros à frente. O marcador mostrava que estávamos quase sem combustível, mas ele afirmou que o que tinha seria o suficiente para chegarmos ao próximo posto. Bom, ele tinha razão. Conseguimos chegar no posto com a gasolina que já estava no vermelho. Mas o que não esperávamos era que ali já não existia mais um posto. Havia apenas o local e a cobertura escrita Techar, e uma salinha ao fundo que estava trancada com todas as luzes apagadas. Fora isso, não havia mais nada. Entrei lá com o caminhão para fazer a volta e retornar para o posto que havíamos passado, que era o mais próximo que havia. Porém, o combustível não foi o suficiente para chegarmos até o posto. E quando o caminhão morreu, ainda faltava 2 quilômetros para chegar. Eu estava muito furioso com meu amigo. Entreguei o galão de gasolina para ele e falei: se vira, vai lá buscar gasolina e eu vou ficar aqui te esperando no caminhão. Ele reclamou, jogou a culpa em mim, mas acabou indo. Pegou a lanterna e seguiu em direção ao poço naquela escuridão. Se ele fosse depressa, ele conseguiria voltar em mais ou menos 1 hora com a gasolina. Depois de uns 10 minutos que ele havia saído, eu tive a impressão que havia alguma coisa me vigiando pelo mato, mas não conseguia ver o que era, devido à escuridão. E nem tive coragem de sair do caminhão. Me tranquei lá dentro, me acomodei no banco e fui tirar uma soneca, enquanto meu amigo voltava. Para quem é caminhoneiro, sabe que dormimos facilmente por tamanha exaustão do trabalho. Dormi por volta de uns 40 minutos. Não sei ao certo. Acordei com algo passando na frente do caminhão. Não consegui ver o que era, pois havia desligado os faróis para economizar a bateria, mas foi muito rápido. Por um momento, achei que era o meu amigo tentando me assustar, e de repente, senti algo muito pesado pulando em cima do caminhão. Deu para sentir um impacto. Aquilo já estava lá em cima, na carroceria, pois na época era comum transportar carne em caminhões de carroceria, e logo se dava para ouvir aquilo mexendo na carga. Achei que era um ladrão, então tentei não fazer tanto barulho para ele não me notar, e logo pensei: bom, quando ele perceber que a carga inteira é carne e não tem nada de muito valioso, ele logo vai embora. Mas, para minha surpresa, eu estava ouvindo algo devorar a carne que estava na carroceria. Dava para ouvir o barulho de algum animal mastigando a carne. Pensei: deve ser um cachorro ou um cachorro do mato. Peguei um bastão, aqueles de policiais que eu costumo sempre levar comigo, e fui lá tocar o cachorro dali. Já cheguei batendo com o bastão na carroceria, para aquilo ir embora, e quando bati os olhos naquilo, confesso que quase desmaiei. Aquilo era o próprio demônio. Possuía pelos negros, acinzentados, grandes dentes como de tubarão, e os olhos amarelos, completamente demoníacos. Aquilo estava em 4 patas, mas quando me viu, ficou de pé, e deu para ver que aquilo alcançava facilmente uns 2 metros de altura. Eu não tinha dúvidas, era o lobisomem. Aquilo olhou para mim e soltou um uivo ensurdecedor. Eu saí correndo e me tranquei no caminhão, mas aquilo veio atrás de mim e estava me farejando. Ele subiu na lataria e tentava quebrar o vidro com fortes socos que tremia toda a parte da frente do caminhão. Aquilo me olhava com grande fúria e fedia cachorro molhado. Era um cheiro de dar náuseas, e quando aquela criatura foi dar outro soco no vidro, ele escorregou e caiu na frente do caminhão. Não pensei 2 vezes. Liguei o farol alto na cara dele, que logo em seguida deu um urro altíssimo. Então buzinei e colei a mão na buzina, e aquilo saiu correndo para o mato. A partir daí, não aconteceu mais nada. Meu amigo chegou 20 minutos depois com a gasolina. Eu disse para ele entrar no caminhão e não sair de lá até o dia amanhecer. Expliquei o que tinha visto, o lobisomem. Ele não acreditou e disse que eu devia ter visto um cachorro. Então ele foi lá sozinho colocar gasolina no caminhão. Eu fiquei lá dentro, pronto para buzinar caso aquilo aparecesse. Pensei: se os ouvidos de um cachorro comum é frágil quanto a barulho, com certeza o do lobisomem também é.
Meu amigo abasteceu o caminhão, então demos partida e fomos embora dali. Alguns dias se passaram e eu comentei essa história com outro amigo de trabalho que também fazia aquela rota à noite. Ele acreditou e disse que o motivo daquele posto de gasolina ter fechado é que essa criatura que aparecia ali todas as noites é o tal lobisomem, que era o vigia noturno do posto, pois, após ele ser dispensado, ninguém nunca mais trabalhou lá, pois ele sempre ia aterrorizar quem estava ali à noite. Essa foi a primeira e única vez que vi um lobisomem, e sinceramente, espero não ver nunca mais. Meu tio, quando era pequeno, adorava histórias sobre a lenda urbana do lobisomem. Certa noite, ele estava em seu quarto lendo livros, quando começou a ouvir barulhos na janela e que se repetiam com o tempo. Ele resolveu chamar seu pai, no caso meu avô, que já estava dormindo. Depois de chamar ele, os dois saíram da casa e foram ver o que era, e não viram absolutamente nada. Mas começaram a ouvir rosnado do lado da casa, e meu avô correu e pegou a sua arma. E quando chegaram lá, só viram uma criatura semelhante com um lobo, mas estava andando em duas patas. A criatura ficou de pé, e quando começou a rosnar, meu avô logo atirou, mas assim que ouviu o tiro, a criatura logo fugiu. Se passaram alguns dias, e meu avô estava em um bar e comentou o que havia ocorrido com o dono do bar. E ele disse ao meu avô: "Cuidado, isso que você viu era o lobisomem. Essas criaturas são vingativas, então se prepara, pois você pode cair em uma emboscada por essas estradas afora." Meu avô notou que ao dizer isso, o dono do bar dizia com certo ódio, como se estivesse tomando as dores do bicho. Alguns dias se passaram e meu avô estava lá no bar novamente, proseando até tarde e enchendo o talo de cachaça. Quando deu 9 horas, os amigos do meu avô disseram que o levaria para casa, pois ele estava muito bêbado para caminhar sozinho. O dono do bar insistiu que deixasse o meu avô lá, que ele o levaria para casa de caminhonete. E assim os homens fizeram. Foram embora e deixou meu avô lá, com o dono do bar proseando. Meu avô já não falava coisa com coisa, mas estava lúcido. O dono do bar ofereceu mais uma dose de cachaça para o meu avô e disse que era por conta da casa. O meu avô já ia aceitando, quando, em um pensamento rápido, o meu avô achou estranho, pois nenhum dono de bar oferece bebida de graça para ninguém, ainda mais para quem já bebeu todas. Meu avô disse que não ia mais beber naquela noite e que já ia embora. Foi quando o dono do bar disse: Seu José, o senhor lembra de quando atirou naquela criatura que rondava a sua casa? Pois é, aquele monstro era eu. O tiro passou de raspão, mas poderia ter acertado e me matado. Mas hoje o senhor vai morrer. Meu avô ficou pálido, estava completamente sob o efeito do álcool e tentou sair dali o mais depressa, mesmo cambaleando. Meu avô tentava correr pela estrada escura, iluminada apenas pelo luar, quando, de repente, escutou uivos seguindo de rosnado o perseguindo pelo mato. Meu avô estava desesperado. Sabia que era o dono do bar que havia se transformado na fera. O mais engraçado da situação era que meu avô corria com a garrafa de pinga na mão e naquela hora passou um carro. Meu avô se jogou na frente do carro e pediu ajuda ao motorista. O motorista parou e perguntou se ele estava bem. Mas quando viu a garrafa de pinga com meu avô, ele logo passou um sermão no meu avô dizendo: O senhor deveria se envergonhar, nessa idade, enchendo o rabo de cachaça. Logo em seguida, deu partida no carro e foi embora. E por mais que meu avô pedia ajuda, o motorista achou que se tratava mesmo de um velho bêbado alucinado. Deu partida no carro e foi embora. Naquele momento, a fera havia sumido. Então meu avô continuou correndo, ou pelo menos tentando correr, quando do mato saiu a criatura e pulou em cima dele, o derrubando no chão. Logo que meu avô caiu, ele quebrou a garrafa de pinga, e quando a criatura investiu para cima dele no chão, tentando morder a sua mandíbula,
Meu avô pegou a garrafa quebrada com as pontas de vidro afiada e enfiou no pescoço da criatura, que começou a se debater e saiu dali em meio a uivos, relinchos e gritos, e assim entrou no mato. Meu avô chegou pálido em casa e só contou o ocorrido no dia seguinte. Ninguém acreditou nele, pois acharam que era apenas mais uma história de um velho bêbado. Naquele mesmo dia, assim que meu avô se recuperou do trauma, ele pegou a sua espingarda e foi até o boteco para matar o dono do bar. Mas o local estava fechado, então meu avô se dirigiu até a casa do dono do bar, mas quando chegou lá, viu que o lugar estava abandonado. O dono do bar já tinha ido embora da cidade. Meu avô hoje é falecido, e meu tio que me contou essa história, e eu acreditei, pois meu tio é um homem sério e não gosta de inventar coisas.